Diário de um Banana, Diário de um Banana 2, Roderick é o cara, e Diário de um Banana 3, Dias de Cão. Essa aqui é a melhor trilogia da história do cinema. Eu adoro esse filme, Frank. Claro, melhor trilogia depois de Volta pro Futuro, e de Homem-Aranha, e de Toy Story, e Star Wars. Vocês entenderam, né? É a melhor trilogia dentro da temática dela. É feita por bons roteiristas, bons atores e até mesmo bons diretores. Só que desde 2017, galera, essa franquia ela foi amaldiçoada por Hollywood, que tratou ela que nem lixo, lançando aquele filme amargo, Diário de um Banana caindo na estrada. Depois a gente teve o remake animado bem capenga. E aí, pra completar a cereja do esgoto, se não tivesse fedido o suficiente... Chocolate, viram? Eles lançam As Regras do Roderick, que pra mim é disparado o pior filme já feito de Diário de um Banana. Então depois a gente teve Diário de um Banana, A Casa dos Horrores, que não foi o espetáculo que era a trilogia original, mas era uma esperança. Parecia que Diário de um Banana tava voltando aos trilhos. Como se sente? Com vergonha. E então finalmente a gente teve o 7º filme dessa franquia, Diário de um Banana, A Gota d'Água. Será que foi bom? Será que essa franquia realmente tem salvação? Ou de fato foi a gota d'água? Vem com o Jusenei falar sobre a decadência da franquia Diário de um Banana. Eu sei. Pode fazer a piada aí, faz. Fala, nossa, tá parecendo o ovo do Shrek. Ah, tá parecendo o Sid delinquente do Toy Story. Olha lá o Jusenei, parece um cotonete, careca. Fala, faz a tua piada, faz, vai. Tem tempo. Mas isso aqui, galera, isso aqui ficou maravilhoso, isso aqui ficou perfeito. É o meu novo visual que... Que é isso? Agora? Não dá pra mostrar isso aqui. Não dá pra mostrar agora! Tá, olha só, galera. Aqui tem um arquivo, tá? Que o YouTube me mandou, um arquivo confidencial. Eu posso até ter o meu canal bloqueado por estar falando isso pra vocês. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Querido Matheus Jusenei, preste atenção porque o recado aqui é bem sério. Nós do YouTube temos o prazer de informar que em março de 2026, a pré-venda do Mistério no Tempo 2 começa. Ninguém mais aguenta falando desse livro, YouTube. Bom, tá, já que o YouTube pediu, né, vamos lá, galera. Presta atenção porque o recado é importante. Ele é importante mesmo. A pré-venda do Mistério no Tempo 2 começa em março de 2026. Vai passar voando. Tá? E por que eu já tô avisando agora? Porque vai ter brinde autografado, né? E o último livro vendeu mais de 12 mil cópias. E a gente nem tinha leitores ainda, tá? E agora a gente vai fazer, tipo, 1.500, 2.000 unidades com pôster, tá? Com um pôster autografado. E se você não for uma das primeiras a comprar, né? Que vai pensar, vou esperar, vai... Não espera, cara. Se você quer um desconto legal, quer comprar na pré-venda e quer ter o pôster autografado em março, fevereiro, na verdade, você já tem que estar lá na Amazon pesquisando Mistério no Tempo 2 pra ser um dos primeiros a comprar. Porque eu vou avisar a galera do Instagram, vou avisar a galera do grupo secreto do Mistério no Tempo e você. Então pode realmente acabar a qualquer momento, ainda mais porque a história tá sendo muito aguardada. Dessa vez o Eloy, ele não entra dentro da TV. Os filmes que saem pra fora da televisão. Uma coisa estranha acontecendo comigo desde que a TV deu defeito e fez os filmes saírem pra fora da tela. Os filmes estão saindo pra fora da televisão! É culpa dessa maldita máquina! Ele vai ter que viajar no tempo, vai ter que descobrir um mistério novo, né? Vai ter que desvendar um mistério novo. E em janeiro começam o quê? Começam as postagens do Mistério no Tempo. Então a gente vai ter postagem do Eloy, né? Com o dublador do Eloy. Postagem da Nanda, da Catarina, de todos os personagens. Então em janeiro você já fica ligado aqui no YouTube, no Instagram. E não deixa pra comprar depois. É sério, conselho de amigo. Se você quiser o Mistério no Tempo 2 com o pôster especial que só vai ter na pré-venda, fica ligado. Recado dado, vamos lá falar de Bananinha. Diário de um Bananinha, vamos lá. Era uma vez um Mistério no Tempo 2, o outro mundo. Pré-venda disponível em breve. E você um choque nela vai acertar. Diário de um Banana, Gota d'Água. A mais nova animação da franquia animada do Diário de um Banana tinha tudo pra dar errado. Passa tudo pra dar errado. Por quê? A gente vem de um histórico, de uma sequência de bombas do Diário de um Banana, né? Todo mundo que é fã da franquia tem que concordar. Eu tava quase parando de acompanhar essa franquia animada do Diário de um Banana, porque eu pensei, cara, se esse Casa dos Horrores for mais um desastre, chega, sabe? Eu não sei. Daqui a pouco é eu. Daqui a pouco é eu que sou muito chato, ou daqui a pouco realmente a franquia não é mais pra mim. Só que...
cara, eu sempre pego e eu gosto de assistir a trilogia original. E ali eu percebo que esses filmes, eles eram bons, sabe? Não é memória afetiva, não é um negócio, cara, nostalgia. Não, é um filme que ainda é bom, que é legal de você assistir. Pra passar um tempo, que é um filme totalmente comfort. E nenhum filme do Diário de um Banana, depois da trilogia original, conseguiu fazer o que eles fizeram, sabe? É um filme divertido, um filme decente, com personagens com os quais você se importa, com personagens com conflitos internos, com situações engraçadas. Nenhum filme conseguiu fazer isso depois. Até agora. Será que Diário de um Banana, a gota d'água, foi a salvação? Ou será que foi de fato a gota d'água? Foi mal, galera. É que essa piada é muito boa. A trilogia original da Fox, 2010, 2011, 2012, ela tem algo que não tem como você reproduzir hoje. Eu sei que isso parece soar meio bobo, né? Mas é que tem filmes que eles nascem na época certa e eles funcionam porque eles foram feitos na época certa. Sabe, seja com os atores, seja com os diretores, ou até mesmo com a liberdade que você tinha. Você se acostuma com aquele elenco, o Zachary Gordon fazendo o Greg, o Devon Bossick fazendo o Roderick. E o Diário de um Banana, diferente dos filmes animados de hoje, ele não era uma coisa que era bonitinha, que era polida. Era constrangedor. Era real. E principalmente não era politicamente correto. Isso é uma coisa que eu sinto falta em alguns filmes hoje em dia. Porque eles têm muito medo de apostar em algumas piadas. E piadas que eu tô falando, tá? Piadinhas que, de fato, ainda são muito bobas. Eu posso citar um exemplo excelente aqui, que acontece no filme Diário de um Banana, a Gota d'Água. No Diário de um Banana, Roderick é o cara, de 2011, tá? É a mesma cena, mas elas são reproduzidas em contextos diferentes. E aí elas perdem a força, né? Em Diário de um Banana, a Gota d'Água, de 2025, o Greg, ele tá atrasado pra ir pra igreja com a família dele. E aí o Manny tá comendo chocolate, deixa o chocolate cair no banco, suja a calça do Greg. Aí ele tem que ir assim pra igreja, e aí todo mundo olha... Sabe? E aí você já entende que a galera tá vendo que acha que ele fez cocô na calça. Só que nada é mencionado, aí o pai dele fica irritado, leva o Greg pra casa e é isso aí. Essa é a cena. Você vê que o Greg tem vergonha, mas é uma cena bonitinha demais. Não sei se você entende, sabe? Ela é muito polidinha, ela é muito correta. Agora, se você volta pra 2011, vamos pegar a mesma cena. O Greg não tá se dando bem com o irmão dele, o Roderick. Aí o Roderick prega uma pegadinha, ele deixa chocolate no carro. O Greg senta, tem que entrar com o casaco da mãe dele amarrado na cintura. E aí o Roderick pisa no casaco, mostrando que a calça do Greg tá suja bem no bumbum. Cara, eu não gosto muito de piada de pum, de cocô. Mas aqui, pelo fato da situação ser completamente constrangedora, você acaba achando engraçado. Porque o Greg, pra provar que aquilo não é cocô, ele fala, não, isso aqui não é cocô, galera. Tá todo mundo dizendo que fez cocô na calça. Ele pega o dedo, passa ali e lambe. E cara, isso é nojento, isso é podre, sabe? É uma piada que eles não tiveram coragem de repetir hoje. E é criativo, porque logo depois o Greg, ele se irrita e começa a socar o irmão dele no meio da igreja. Então, cara, é uma cena que ela é suja no sentido de tipo, vamos ser adolescentes. Vamos fazer uma cena que aconteceria num filme adolescente. Porque Diário de um Banana sempre foi isso. Ele não era uma franquia completamente infantil. Hoje em dia ela já é um pouco mais voltada pro público infantil, porque o autor, ele meio que foi infantilizando com o tempo, foi mudando o foco, e aí isso se reflete nos filmes. Só que o Diário de um Banana original, que todo mundo ama, por qual todo mundo se apaixonou, era essa coisa, sabe? Essa coisa que você pega o dedo... nojento pra caramba, né? Claro que não era só isso. Mas eu digo que ele não tinha esse filtro. Ele não tinha medo de fazer uma cena como essa. Então isso significa que você não gostou de Diário de um Banana, a Gota d'Água, Juscelino? É um desastre também? Não! Tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Muito pelo contrário. Eu gostei do filme, do Diário de um Banana, a Gota d'Água. Eu achei que é o melhor das animações, tá? Já vamos jogar aqui, ó. A melhor animação do Diário de um Banana. Eu adorei que no trailer da Disney, vocês foram lá e comentaram: mais um pesadelo do Juscenei. Mais um pesadelo pro Matheus Jusinski analisar. E eu realmente não tava com muita expectativa pra esse filme, não. Porque eu não tenho muita expectativa pra esses filmes animados, sabe? A gente sempre tem que ficar com o pé atrás. E ok, beleza, eles podem ter acertado no Caça dos Horrores e agora nesse daqui. Será que no próximo eles vão acertar? Eu não sei, a gente vai ter que esperar. Mas não significa que esse é um espetáculo. Sabe que, nossa, isso aqui é cinema. Essa é a melhor coisa já feita de Diário de Banana. Não, eu me diverti. Mas vamos também ser sinceros, né? Não é só porque eles lançaram agora um filme que é um filme decente, que é um filme divertido, Diário de um Banana, que a gente tem que dizer, nossa, maravilhoso, é isso aí, nunca erraram. E eu sei que tem muita gente que não gosta, às vezes, dos vídeos aqui do canal, né? Que me xinga nos comentários, não olha nenhum vídeo, né? Olha só quando eu vou falar mal de alguma coisa, aí vem aqui nos comentários e fala, ai, só fala mal das coisas, ai, que cara chato, não sei o que. É porque eu sou sincero. Mas a pessoa, ela só concorda comigo quando ela não gostou do filme. Porque se ela amou o filme, daí ela discorda, daí eu viro o inimigo dela, eu viro o inimigo público, o mais procurado, o mais odiado. Então, eu já tô dizendo desde agora que sim, é um filme legal, é um filme divertido, mas não é um filme perfeito, tá? Isso é muito importante esclarecer aqui, porque por mais que a gente se divirta, a gente tem algo pra comparar, né? Algo pra comparar, que é o Diário de um Banana, o Dias de Cão, que é basicamente o mesmo filme, só que eles juntam o livro 3 com o livro 4, e
o live action continua sendo melhor, cara. E não tem como não fazer essa comparação. Eu sei que são filmes diferentes, mas não tem como não comparar. Algo que eu achei simplesmente incrível em Diário de um Banana, A Gota d'Água, é que é a primeira vez que eu sinto que esse é um filme do Diário de um Banana, né? No caso do universo do Diário de um Banana. Outro filme ele era mais limitado, porque ele ficava na casa, e ainda é sim um bom filme, como eu já disse. Só que se você pega os outros dois animados, cara, os personagens, eles eram basicamente NPCs. Que ficavam andando pra lá e pra cá, não tinha vida. Eles não existiam na cena. Aqui a gente tem personagens secundários de verdade, que impactam na história. A gente tem a Patty que volta pra história, dá aquela nostalgia deles pegando e resgatando personagens das origens. A gente vai ter o Fragley, a gente vai ter a vizinha do Greg, a gente vai ter o novo menino que se muda pra cidade. Então aqui é um mundo real, com personagens reais interagindo com os outros. Sabe? Não é um boneco interagindo com o outro enquanto existem pessoas no cenário. Sabe? Isso tira toda a vida, tira toda a magia da franquia do Diário de um Banana, que eles fizeram muito bem anos atrás, e aí quando eles lançam a primeira animação, eles conseguem destruir isso, sabe? Eles não conseguem replicar uma coisa que é básica. Mas aqui eles acertaram, aqui eles aprenderam com os erros, e isso é muito legal. Ver que eles notaram os erros dos anteriores e começaram a fazer direito aqui. Gota d'Água adapta o livro 3 do Diário de um Banana, em que o pai do Greg começa a ver o menino como um menino mentiroso, aproveitador, que não quer fazer nada, e de fato ele é. Ele passa o filme inteiro assim, querendo se aproveitar da situação e mentindo pro pai dele. Até que o pai do Greg, o Frank, percebe que se o Greg não tomar jeito, ele vai mandar o menino pra Spag Union, que é uma escola militar que vai dar jeito em garotos rebeldes. Então esse é o conflito do filme, e o Greg, ao invés de fazer tudo pra provar pro pai dele que ele é um bom menino, ele na verdade vai estar querendo passar a perna no pai, mentindo pra ele como se o cara não fosse descobrir nunca. Você não foi só desonesto, você fez com que eu mentisse! E agora, toda vez que uma situação acontece no filme, ela não parece um recorte aleatório do livro. Sabe? Ah, que tava no livro, então tem que estar no filme. Não, tem um contexto pra estar aqui. E as coisas, elas têm uma resolução. Não é que nem no Regras do Roderick lá, que o Greg vai dar o trabalho pro irmão dele fazer, e aí o irmão dele faz, e você não sabe se foi bem ou foi mal. Foi a primeira vez que eu senti os pais do Greg se importando com ele interagindo com as coisas, e aí você tem o Greg conhecendo mais do pai dele, ele se dando bem. Cara, é um filme legal, como eu falei, eu acho que ele é muito divertido, vale a pena sim você assistir, mas a gente tem que ser sincero aqui, né? Não é o melhor Diário de um Banana de todos. Como eu falei, a trilogia original continua no pódio, esse daqui fica bom. É um filme bom, tá? Tem uma cena nesse filme do Diário de um Banana, A Gota d'Água, que me irritou de uma maneira que eu pensei, cara, não é possível. Sabe? Logo no começo do filme, o Greg, ele tá atrasado pra ir pra missa e tudo mais, e aí ele tem que fechar a casa, ele tem que trancar. Só que ele não sabe usar uma chave. Cara, como que não sabe usar uma chave? Quem que não sabe usar uma chave? Pô, o Greg é um moleque que sabe fazer tudo. Sabe mentir, sabe manipular as pessoas, mas não sabe usar uma chave. Eu nunca ensinei ele como usar uma chave? Ah! Vira logo! Anda! Isso me irritou porque foi uma conveniência da história pra fazer o Greg aprender algo com o pai. Porque o pai dele vai ensinar ele a usar uma chave de porta. Para, cara! Uma chave? Não sabe enfiar a chave na fechadura e fazer isso aqui? Não é possível. Sabe? É ridículo isso, é cena ridícula. Por sorte, o resto do filme, ele vai amenizando, ele vai compensando. Só que daí eles vão repetindo uma cena de bagunça 3 vezes. Eles repetem a mesma cena. O Greg destrói a casa da vizinha, o Greg destrói o acampamento, o Greg destrói a casa deles, a academia. 4 vezes repetindo a mesma cena do Greg destruindo. Enquanto o filme live action, ele não precisa disso. O Greg mente. O pai dele percebe, e aí sabe o que o pai fala? Nesse filme ele fica brabo. No original, o pai fala: eu tô decepcionado com você. Pronto, matou, não precisa falar mais nada. Não vai gritar comigo ou coisa assim? Não. Eu só tô desapontado. Você sente o que o Greg tá sentindo ali. Eu acho que a gente consegue justificar o problema de algumas coisas com o próprio Jeff Kinney. O Jeff Kinney é o cara que tá escrevendo os roteiros dos filmes novos. E os primeiros filmes... Jeff Kinney, ele sabe escrever muito bem livro, mas os roteiros daquele filme, cara, não foram bons. Ele deu uma melhorada, a gente consegue perceber, ele deve ter absorvido as críticas, mas ainda eu sinto que ele tem que caminhar um pouco mais pra chegar no nível dos filmes. Lá ele tinha um acompanhamento, tinha um roteirista, sabe, olhando e vendo, tá, isso faz sentido, isso não faz. Aqui eu acho que ele tem muita liberdade pra criar coisas que não fazem sentido e eles só vão aprovar porque é o Jeff Kinney, né? Ele entende o que ele está fazendo. Mas às vezes o que funciona num livro não vai funcionar num filme. E esse negócio da chave é um exemplo. Não funciona no filme. Então a gente teve sim uma decadência bem feia na franquia do Diário de um Banana, que agora parece que tá voltando aos trilhos, né? Parece que tá voltando aos trilhos, e eu fico feliz de ter assistido mais um bom filme do Diário de um Banana, que, como eu falei, não é perfeito. Eu acho que a gente nunca vai ter um filme novamente perfeito. Eu não sei se isso... Olha que loucura. Eu não sei se essa franquia vai funcionar com filmes animados.
porque é tudo muito polido, é muito correto, é muito bonitinho. É uma animação barata, saiu a coisa mais pra streaming. Eles não tratam como eles deveriam tratar uma franquia bilionária que vendeu bilhões de livros no mundo inteiro, cara. Então eu torço pra que dê certo, pra que o próximo filme seja legal também, porque eu não quero assistir um filme bom. Bom. Não, eu quero assistir um filme do Diário de Banana que eu olho e fico. É isso. Era isso que eu estava esperando. Era disso que eu sentia falta. Se a gente vai ter, não faço ideia. Mas eu espero que sim. Mas você prefere os filmes animados ou os live actions? Me conta aqui nos comentários, tá? Porque eu acho que eu não tô sozinho nessa, tá? Eu acho que todo mundo prefere os live actions, mas mesmo assim, comenta aqui. E não esquece que em março começa a pré-venda do Mistério no Tempo 2. E em janeiro começam os conteúdos, né? Eloy, Catarina, Nanda vindo aí. Vou estar esperando você aqui no YouTube, no Instagram e a gente se vê em breve. Tchau!